Salve, salve, simpatia! Eu sou André Ancona Lopes, professor da UNB. Simpatia, salve, salve! Eu sou Marcos Cordeiro, professor da Unesp. Nós somos do canal da Ideia Chama. E hoje nós vamos fazer um programa especial sobre o desmatamento. A gente vai voltar a esse tema por conta do discurso realizado ontem na Assembleia Geral da ONU pelo presidente da República. E para discutir a questão da Amazônia, a gente vai trabalhar um filme que a gente indicou no vídeo anterior. A gente vai trabalhar o filme do John Boorman, A Floresta das Esmeraldas, de 1985. O filme ele é bastante interessante porque ele mostra a vida de um engenheiro estrangeiro que vai construir uma grande usina na região amazônica e, nesse processo, o seu filho é raptado pelos índios e vai viver no meio da selva. A família fica desesperada, armam operações de buscas, tentam localizar o menino, mas o menino não é localizado. E isso dura anos. Quando o menino entra na fase de adolescência, ele vive perfeitamente com os índios, ele tem a sua família entre os índios. Numa cerimônia de tornar-se adulto, o pai o acaba encontrando. O interessante do filme é mostrar como o homem branco, no caso o filho, consegue se adaptar à selva e como os interesses econômicos do homem branco vão avançando em relação à selva, vão sobrepassando todo aquele modo de vida, vão eliminando as riquezas, vão destruindo a cultura, vão prostituindo, inclusive não metaforicamente, aquelas populações, vão assassinando aquelas populações. O filme permite que a gente discuta justamente isso, até onde é necessário esse avanço econômico da nossa sociedade àquelas populações e até onde esse tipo de avanço garante o direito que eles já têm de habitar aquela região, de viver naquela região da maneira como eles vivem há centenas de anos. É importante a gente olhar o fenômeno em dois aspectos. O primeiro aspecto é o direito de conquista. É o direito de conquista que foi garantido aqui por conta da colonização, da exploração. Isso aí é algo que é antigo, digamos assim, que é a sociedade mais poderosa se impor sobre a menos poderosa. A outra questão é o neoliberalismo. O neoliberalismo pleiteia a mercantilização de tudo, desde a mercantilização da vida doméstica, mercantilização da cultura, a mercantilização da saúde, a mercantilização da educação, a mercantilização da previdência, e por que não ele deixaria incólume a floresta, a mercantilização da floresta. Salve, salve, simpatias! Tenho uma pergunta. Juridicamente falando, é permitido mercantilizar a floresta? Esse ultraliberalismo na questão ambiental não é compatível com a nossa Constituição. O artigo 170 fala de livre iniciativa, livre concorrência, mas o inciso 6º demonstra a preocupação com a realização de um desenvolvimento sustentável. Nós não podemos buscar um desenvolvimento econômico sem respeitar o meio ambiente. Uma grande questão, André, que é uma mercantilização burra, porque a floresta vale muito mais de pé do que você vender a floresta na forma de madeira e desocupar o território para colocar boi. Boi de baixa produtividade, muitas vezes sem ciência, sem tecnologia, é um desperdício aquilo que o neoliberalismo, em nome do lucro máximo, faz com relação às florestas. Uma coisa que a gente já tinha falado aqui em outras ocasiões, Marcos, também tem a ver com o problema da posse, do direito da posse daquela terra. E por isso, as ações que a gente tem assistido ultimamente, de descaso com aquelas populações com relação à enfermidade, com relação ao Covid. E não é de hoje. Existem relatos, na década de 70, de que se sobrevoaram aldeias indígenas e jogaram roupas contaminadas, por exemplo, com sarampo, para ver se matavam aquelas populações com a doença. A ideia de extermínio das populações indígenas para tomar posse das suas terras não é nova.
E existe uma questão no Brasil, que é o Estatuto da Terra Indígena. Aquela terra é da União com direito de usufruto das populações indígenas. Se elas deixam de existir, aquela terra volta a estar na bacia do mercado, volta a ser objeto de especulação, volta a ser objeto de ocupação, e ocupação nos moldes que o governo, dentro dessa perspectiva neoliberal que você apontou, assim deseja. Isso aí tem uma outra questão, de novo, mercantilizando aquilo que é público. Vale a gente lembrar que 23% da Amazônia hoje são áreas de reservas indígenas e de preservação permanente. No momento em que você liquida a população originária, você abre isso para exploração. E para quem? Essa é uma grande pergunta. Para quem? Para qual tipo de gente? Eu posso dizer que é o pior tipo de gente que pode existir. Aqueles que assassinam indígenas, que organizam garimpos ilegais e utilizando todo tipo de metal pesado, como mercúrio. Por outro lado, eles falsificam títulos de posse, se articulam com pistoleiros, se articulam com parte corrupta do Estado. E é justamente essa parte da população que é base política, não só para o governo federal, mas também para governos municipais e estaduais, que acabam sobrevivendo com esse voto dessas populações e também pegando uma parte do patrimônio público nesse processo de espoliação. E o fenômeno da queimada, ele é muito perverso, porque essas pessoas que ateiam fogo à selva são as mesmas pessoas que depois vão se beneficiar, vão colocar um arame ali, depois que exterminam os índios, tomam posse pela força, vão cercar essa terra e essas mesmas pessoas vão receber os títulos de terra. E aí vão dizer, ah, sim, não, a gente cuida aqui da queimada, a gente vai ter sempre a ideia da preservação do meio ambiente, porque eu sempre nasci no campo, eu valorizo o meio ambiente, eu sei o valor da natureza. Essa é a parte perversa da queimada. Pois é, André, e aí a gente ouve no discurso da ONU, eu vou até ler para a gente não ter dúvida, né? Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. A grande questão nesse discurso é quando se fala em regularização fundiária. Regularização fundiária, nesse caso, é preciso que as pessoas estejam atentas, não significa regularização das terras indígenas, porque existe uma quantidade muito grande de terras indígenas que ainda aguardam regularização. Essa regularização fundiária se refere à regularização das terras desse tipo de gente que você comentou, que vai criar o gado de baixa produtividade, que vai abrir caminho para as grandes mineradoras. Porque para a grande mineradora é complicado ir no meio da floresta agora. Então o que ela precisa? Eu preciso do pequeno garimpeiro, eu preciso que o pequeno garimpeiro vá indicando para mim aonde vai valer a pena depois eu deslocar todo um aparato de garimpo industrial. Esse pequeno garimpeiro é a pessoa que vai ter a terra regularizada. É esse pequeno produtor de gado de baixa produtividade que vai ter a situação fundiária regularizada. Eu acho que a gente pode dar uma pausa nessa discussão aqui, para inclusive não sobrecarregar muito o nosso espectador, e a gente retoma no vídeo seguinte. Por que a gente começou com o discurso do presidente? Porque aqui no nosso canal, a gente brinca com a mentira.
A gente nunca brinca com a verdade. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.